Muitos empresários ignoram o maior ativo que tem dentro da empresa. É o P, o famoso P. P de pessoas. Olha, as pessoas, a saúde delas é um ativo que é estratégia. E eu tô aqui hoje com duas convidadas para falar sobre esse assunto muito importante. É uma nutricionista e uma psicóloga. E aí, eu vou pedir para vocês se apresentarem para a gente já começar a falar desse assunto que é tão importante, tanto pro lado do colaborador, como pro lado do empresário. Vamos conversar com você? Ok, Bruno, eu agradeço o convite para estar aqui. Eu sou Tcherina, nutricionista, e eu oriento tanto o empresário, quanto os seus colaboradores a terem mais energia, mais disposição, poderem dormir melhor, fazer melhores escolhas alimentares. E tudo isso eu olho para o intestino, que é um viés muito interessante e casa muito com saúde mental também. Perfeito. E você, Lohane? Bom, eu sou a Lohane, sou psicóloga clínica, e neuropsicóloga também. Estou o tempo inteiro trabalhando com saúde mental, tanto no meu consultório, atendendo empresários, colaboradores, e além disso ainda sou professora também. Então, eu estou o tempo inteiro lidando com pessoas que chegam do trabalho, que vão para a aula, e aí a gente vai fazendo esse movimento o tempo inteiro aí. Não, perfeito. Esse é o Eleva o Nível, um podcast da Elevon, que tem quase 900 empresários aqui em Goiânia e promove esse podcast para provocar os empresários, para levantar discussões. E hoje, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: qual o sinal na área de vocês mais claro que vocês têm quando entram numa empresa e percebem que a saúde lá não tá legal? Vamos conversar com você. Você falou seu nome? Falei. Falou? Tá vendo? Eu tô até... Tcherena. Tcherena. Fonética italiana, mas vem da República... Nossa! Mas a gente, até o final, eu vou pegar e não vou errar mais, entendeu? Vai dar certo. Mas vamos conversar com você? Sim. Bom, você diz em termos de clima ou em termos da pessoa em si, o que elas estão sentindo? Uma coisa e a outra, assim, qual é o primeiro? É no clima? É em relação a uma pessoa, assim, diretamente a pessoa? Como é que você enxerga no ambiente que tem um problema relacionado à saúde ali? Podem ser várias formas, Bruno. Uma delas, que é bem comum, é a questão do desempenho. É o desempenho da pessoa. Então, às vezes, se é principalmente um colaborador que o empresário já conhece, que ele entrega, já tem um comportamento, uma forma de trabalho e, de repente, observa que está caindo. Está caindo um desempenho, ou interesse, ou a pessoa, o tempo todo ela está bocejando. Enfim, então, quem está antenado, seja um departamento, por exemplo, alguns colegas, vai perceber que essa pessoa não está legal, ela pode estar enfrentando alguma coisa. E é claro que tem muito do emocional ali, mas fisicamente a gente percebe também. Então, a gente pode já... rascunhar algumas coisas, fazer algum levantamento para perceber que essa pessoa ela pode estar já com alguns problemas físicos, pode ser exames já alterados, pode ser uma questão da rotina. E aí a gente olha tudo, a alimentação, os exames ajudam muito também, mas é principalmente os sinais clínicos que as pessoas trazem para a gente. Entendi. E o seu trabalho deve estar muito atrelado ao trabalho da Lohane, nesse momento de avaliar. E para você, Lohane, em que momento você percebe que o clima ou a pessoa ou as pessoas não estão bem numa empresa? Então, o clima organizacional é literalmente o termo que a gente utiliza assim, para fazer uma avaliação sobre como estão as relações das pessoas dentro daquele ambiente. E logo quando você começa a conversar com as pessoas, com os colaboradores que estão ali, você já começa a perceber como que aquela pessoa se refere a outra pessoa que está trabalhando ali junto com ela, que está passando o dia a dia com ela, fica parecendo o tempo inteiro que a culpa é do coleguinha e não sua. E muitas das vezes, assim, a questão é muito mais ou muito maior do que a simples relação daquela pessoa. É o clima organizacional. Então, envolve toda a empresa, Envolve a cultura daquela empresa, quais são os valores daquela empresa, o que essas pessoas, como que elas estão se envolvendo. Então, o clima, você chega e você já sente. Quando você observa essas pessoas conversando, quando você observa
a forma em que elas vão descrever o problema em que elas estão vivendo, ou até mesmo dentro do consultório, a pessoa já vem, né, para a psicoterapia dizendo: eu vim aqui porque eu não consigo mais lidar com o meu coordenador, com o meu colega, e isso vai gerando uma série de problemas emocionais e psicológicas também, e vão causando sofrimento nessas pessoas, né? Entendi, faz sentido. E, assim, é muito, muito colado uma coisa na outra, né? Imagino que a alimentação seja a base para uma boa saúde mental. Eu já ouvi da minha gastro, ela falou que o problema no intestino, no estômago, não sei, pode reverberar na mente muito rápido e de forma muito intensa. Isso é um fato, é verdade? Sim, é a conexão intestino-cérebro que está tão em alta ultimamente, sim. Entendi. Então, acaba que o intestino, ele libera mais feixes, principalmente ali o nervo vago, para o cérebro, e o cérebro tem um pouquinho de feixes para o intestino. Tanto que, na brincadeira, a gente fala, né, quem que manda mais em quem. Se saem mais feixes do intestino para o cérebro, a gente leva a pensar que é o intestino que meio que comanda mesmo o cérebro. Mas, nesse sentido, o contrário também, porque as emoções, conforme ela disse, vão causar alguma desestruturação no trato gastrointestinal. Então, os nossos órgãos, eles são sensíveis. Entendi. Tem gente que ataca mais no estômago, o intestino, geralmente solta o intestino, dá uma gastrite nervosa, né? O próprio termo já traz. Então, muitas vezes os problemas começam no emocional, mas ele vai vir para o físico mesmo. Essa pessoa, ela vai entrar em adoecimento físico e muitas vezes ela vai pegar um atestado médico, por exemplo. É um loop, então. A cabeça não está bem, o intestino não fica bem, o intestino não está bem, a cabeça não fica bem, e aí você começa a ficar desorientado e fala: meu Deus, e agora? O que eu faço? Trato os dois. É o ideal. São os únicos, Sim, né? é o caminho ideal. Em relação a essa questão de saúde, no universo corporativo, NR01 é uma coisa que vocês têm trabalhado, estão a par, estão mandando junto ali com a parte de gestão de pessoas. Como é isso para vocês, assim, na rotina? Como isso impactou? Isso mudou a rotina de vocês como empresárias? Isso trouxe vocês mais para perto das empresas ou ainda não? Os empresários precisam se atentar mais rápido a isso? Lohane? É muito interessante você tocar nesse assunto, porque desde o ano passado, né, nós estamos vendo cada vez mais falar sobre a NR1, que vem falar sobre, de uma forma mais geral, né, sobre a segurança do trabalhador, né, a segurança daqueles colaboradores no ambiente de trabalho deles ali. E quando nós pensamos em uma questão mais técnica, ou às vezes no uso de EPI, por exemplo, parece mais palpável. Mas quando nós falamos de segurança em se tratando de saúde mental, como assim? É abstrato, né? Justo, e muito novo também para muita gente, e alguns empresários, obviamente, estranharam muito isso, né? Então, vamos precisar colocar também responsabilidades aqui dessa empresa de avaliar como é que está o clima organizacional dessa empresa, e se não tiver legal, nós vamos precisar tomar uma atitude. Mas como é que avalia isso? Como é que eu vou saber? Né? Inclusive, recentemente, né, nós tivemos ali um anúncio do STF, onde foi definido que haveria uma pausa ali na questão não de você não precisar mais avaliar a sua empresa, mas na questão da multa. Né? Foi definido que haveria uma pausa de 90 dias, onde esse período ele serve justamente para quê? Para que esses empresários eles busquem até compreender melhor como é que isso funciona, como é que eu vou avaliar a minha empresa, qual que é o profissional que eu vou chamar, é um psicólogo clínico, é um psicólogo organizacional, né? Porque a gente tem uma diferença aqui, não é qualquer psicólogo, eu preciso de um psicólogo que esteja atuando dentro deste campo, né, das empresas. Senão não faz sentido eu chamar um psicólogo infantil para ir avaliar a minha empresa. Como é que isso vai funcionar? Sim. Então, esse período aí de 90 dias vai servir justamente para isso.
Legal, legal, interessante. Não sabia desse período de 90 dias, então é um respiro para o empresário poder se adaptar, estudar e implementar antes que dê problema, né? Porque problema vai dar se não estiver fazendo. É uma rotina que precisa ser feita, uma pesquisa que precisa ser feita rotineiramente. Como é que funciona isso? Sim, precisa ser feito, né? Só que a questão é que muita gente não sabe como. Né? E o que eu vou fazer? Eu vou perguntar para o meu colaborador como é que você está? Você está bem? Você está bem? E o meu colaborador, como é que ele vai se sentir dizendo, sabendo que ele depende, às vezes, daquele trabalho, que não está legal? Né? Eu não estou bem, eu estou tendo problemas de saúde, eu estou tendo problemas de ansiedade, eu não estou conseguindo me alimentar bem, ou eu estou comendo compulsivamente. E aí é onde a gente conversa com a área da nutrição também. Faz sentido. Né? E a gente faz esses encaminhamentos, inclusive lá no consultório, né? Já fiz bastante esses encaminhamentos, tanto de pacientes, às vezes muito depressivo ou muito ansioso, que não consegue se alimentar adequadamente. E aí, como é que eu vou ter um paciente que vai conseguir ter motivação para ir para o trabalho? Né? Ou, às vezes, ele come muito a ponto de passar mal, toda hora precisa ir ao banheiro, precisa vomitar, né? Então, é uma série de questões ali que estão envolvidas e que vai afetando o trabalho, obviamente, a vida pessoal como um todo também. A qualidade de vida dessa pessoa fica comprometida. Nossa, perfeito. Faz muito sentido, muito boa a sua fala. E aí, para você, como é que tem sido isso, essa questão dessa NR1? Na sua rotina, você tem recebido pacientes em relação a isso? Você tem visitado empresas? Tem tido essa oportunidade? Olha, Bruno, a NR1 ela veio para trazer justamente essa questão da saúde mental. Acaba que a nutrição ela pode fazer uma parceria junto a isso, mas o empresário ele tem que ter esse olhar também, porque senão ele vai mais na questão da lei. A lei fala só da saúde mental. O que eu já fiz? Mas isso é mais na questão do passado. Inclusive, eu estou em busca, né, de parceiros que queiram fazer esse trabalho. É justamente fazer esse diagnóstico. E ali, a gente pode fazer várias ações dentro da empresa. Uma gamificação, se fizer sentido. Pegar ali qual é o sintoma comum ou qual é a patologia que já existe ali para fazer campanhas, fazer encontros mensais, quinzenais, de repente... de uma triagem que já faz ali, pegam os casos que são mais sérios, e aí o empresário passa a dar essa oportunidade para o seu colaborador para fazer um acompanhamento, que seria, então, esse acompanhamento clínico. Mas dá para fazer algo de grupo também. Por quê? Isso vai refletir no desempenho do colaborador. Então, o empresário ele precisa ver isso. É um investimento que, na verdade, vai valer a pena, se a gente for parar para pensar. Né? Mas nem todos pensam assim. Sim. Inclusive, eu já recebi uma demanda de um empresário da comunidade Elevam que me procurou para a gente avaliar a saúde de uma colaboradora dele. Não, perfeito. Eu ia até comentar isso agora, e casou perfeitamente, que eu acho que a Elevam ela traz essas oportunidades da gente até conversar e aprender sobre essas novidades que estão vindo e a gente conseguir não ter problema lá na frente. Então, a gente se reúne com pessoas que têm conhecimento como vocês e tem a oportunidade de já começar a trabalhar para depois do prazo de 90 dias já estar adaptado e não sofrer tanto. Porque tem muita gente que sofre porque vai trabalhar com isso depois do período de 90 dias, passa um tempo, corre o risco de sofrer uma fiscalização e aí só depois que vai pensar nisso, talvez se for fiscalizado. Né? Então a gente tem essa oportunidade dentro da Elevam de bater um papo sobre isso aqui, não só aqui, nas rodadas, nos eventos, para que a gente descubra também, né? Porque tem muita coisa que o empresário às vezes não sabe, tem gente que pode não saber ainda sobre essa demanda, essa dinâmica necessária em relação à NR1, né? Eu vejo muito isso. O empresário, ele enxerga isso como uma coisa de empresa grande, muitas vezes. Cuidar da saúde do colaborador, tem essa coisa das empresas igual o Google, né? Que eles olham, tem sinuca, tem... sei lá, ping-pong. Só que para vocês, vou começar com você, porque eu tenho essa curiosidade de como isso seria dentro da empresa. Como a nutrição pode contribuir para a rotina dos colaboradores de uma forma que também contribua com a parte da saúde e principalmente da saúde mental. O que o empresário pode fazer que seja, como você disse, palpável de fato? O que é que se faz dentro da empresa?
Como você comentou a questão do tamanho da empresa, então vamos pensar desde uma empresa pequena. Uhum. Né? Uma das coisas que é bem importante são as pausas para as refeições, por exemplo. No Brasil, a gente ainda tem aquela questão, né, da 1 hora de almoço, de 1 a 3, dependendo da empresa, né? Se a gente for pensar nos Estados Unidos, porque eu atendo pessoas lá, é 15 minutos. 15 minutos para a pessoa sair da empresa, Nossa. ir em busca de um almoço, comer e voltar, muitas vezes. Caramba. Essa pessoa vai engolir a comida. Isso não é saudável de maneira alguma. Vai voltar passando mal. Não tem como, gente. E assim, e o intestino vai ser impactado e com certeza a saúde mental vai ser impactada. Enfim, existem exames que a gente percebe isso também, tá? Mas uma coisa é isso, são as pausas, e a gente sabe que as pausas também colaboram para a pessoa sair dali, né, arejar um pouquinho, conversar ali um pouquinho, de forma tranquila, às vezes tomar um café, um chá, fazer realmente um lanche. Então, se ele tem, por exemplo, uma copa que propicia o colaborador levar a sua refeição, preparar alguma coisa ali, já facilita, porque ele não vai depender tanto do fast food ou de pedir a comida, que pode sair, inclusive, mais oneroso para esse colaborador, né? É uma ideia. Outra coisa, nós podemos fazer as campanhas internas. Dá para fazer muita coisa. E, claro, a gente respeita o tamanho da empresa, aquilo que o empresário pode contribuir também, né? Aquilo que ele está disposto e que ele pode, dentro ali da receita dele, para poder investir nisso. Então, toda ação ela é válida. Mas é claro que a gente também vai verificar o que faz mais efeito Sim. ou não, dependendo do perfil das pessoas que estão ali. Tem muito contexto, né? O contexto vale muito. Tanto o contexto das pessoas como da empresa, eu imagino. Que o contexto ali você tem que encaixar o que dá para fazer, porque tem gente que trabalha na rua, tem gente que trabalha enclausurado, tem situações fechado em alguma situação, mas faz muito sentido, entendi. E na sua parte, Lohane? Uma coisa que precisa estar bem clara assim, para um empresário é que o colaborador ele vai ser mais produtivo se ele estiver saudável, tanto quando a gente fala de corpo, né, como da área emocional e psicológica dele. Então, e os verdadeiros talentos, né, aquelas pessoas mais engajadas, que abraçam as coisas, elas fazem muita questão de se sentir valorizada. Uma coisa interessante que eu já vi em algumas empresas é, por exemplo, quando a gente pensa na questão da alimentação, né? Algumas empresas disponibilizam ali um lanche, né, para esses colaboradores que fica ali no meio, né, do pátio da empresa e etc. E aí esse alimento ele pode ser tanto uma fruta, uma coisa mais saudável, né, uma coisa mais em que a gente vai ter um aproveitamento nutricional melhor, quanto um salgado, um bolo de chocolate, o que não é um problema, o problema é quando é todo dia, né? E emocionalmente, psicologicamente, quando você ou eu, né, enquanto colaboradora, chego no meu espaço de trabalho, estou cansada, tenho um monte de coisa ali para resolver e tem um lanchinho para mim. E um lanchinho que eu vou conseguir aproveitar bem, né, o máximo dele ali, uma fruta, um sanduíche natural, vamos pensar assim, né? Como é que eu vou me sentir? Eu, particularmente, me sentiria muito bem. Ter um lanchinho Feliz. muito feliz, assim, porque às vezes não dá tempo, você está o Sim. tempo inteiro só trabalhando, e não dá tempo comer. Sim. E aí, nossa, seria uma alegria. A gente precisa pensar sempre, quando falamos de aspectos psicológicos, em equilíbrio, né? O estresse, ele vai acontecer no nosso trabalho, não tem jeito. E isso é natural, né? A vida inteira isso vai acontecer, né? Só que quando a gente só tem estresse, é onde nós vamos ter os casos de burnout, ansiedade, depressão e, consequentemente, uma baixa produtividade. Né? Uma pessoa que não se sente reconhecida, valorizada, porque quando a gente fala de reconhecimento e valorização, não é só o salário. Né? A atitude dessa empresa frente à minha colaboração ali diante. E enquanto dona de um negócio também, né, eu vou ficar muito feliz se eu ver essas pessoas sendo de fato colaborativas comigo. É muito triste quando o empresário chega e vê
que o colaborador está só enrolando, né, que ele está passando tempo ali, está inventando desculpas o tempo inteiro. Mas por que essa pessoa está fazendo isso? Será que os valores estão desalinhados? As expectativas dela estão desalinhadas? Eu preciso conversar com essa pessoa até para entender se ela queria estar ali mesmo, né? E se ela queria, o que está faltando? Você está chateada com algo, com alguém? É a empresa ou é algo fora? E quando é algo fora, o que a empresa pode fazer? A gente tem que pensar também, enquanto até um colaborador, que a empresa não é responsável por tudo na nossa vida também. Né? De resolver meu casamento, de resolver relações do meu filho na escola, né? Questões assim, não tem como. É uma parcela da vida só, né? Justamente. Então, eu preciso, né, enquanto colaboradora, fazer a minha parte. De fazer exercício físico, de fazer o compromisso de me alimentar bem, de cuidar da minha saúde mental, para que aquele equilíbrio que eu estava dizendo, ele não fique desbalanceado apenas para coisas negativas. As coisas positivas, elas precisam acontecer também. Sim. Então, o que nós podemos fazer? Reconhecer, né, valorizar, compreender e dialogar o tempo inteiro. Perfeito, perfeito. Uma colocação da Lohane, vou só complementar, que eu achei interessante, porque eu já trabalhei numa instituição que a chefia ela tinha uma atitude muito positiva em relação a isso. Que vejam como é interessante. Na reunião semanal, que inclusive era na sexta-feira, mas depois passou para segunda e tal, a gente fazia como se fosse, às vezes, um lanche coletivo. Uhum. Já é interessante, para a gente não falar, né, que só o empresário Sim. que vai bancar, por exemplo. Mas, uma vez por mês, essa reunião era um dia tirado para fazer uma reunião leve, era praticamente o dia todo, mas era um dia festivo, tinha música no ambiente. Se tivesse data comemorativa, aí, por exemplo, festa junina, aí, enfeite e tal, cada um levava alguma coisa e a própria chefia levava um super bolo de aniversário para aproveitar ali, comemorar e tudo mais. Dava o tempo de fala para cada um, discutiam projetos, então era um dia, uma vez por mês, tirado específico para tentar fazer uma reunião mais leve, né? E de forma que tudo em torno da comida, a gente tem essa cultura, né? Seria mais adequada. Aí eu brincava, eu falava assim, hoje vocês não estão muito saudáveis, não. Às vezes eu que levava salada de fruta, aí outra colega um dia levou, eu falei, muito bem. Aí o pessoal falava assim, ixi, não deixa a Tcherna ver isso aqui não, aí tem colchão. Aí brincavam, assim. Mas é muito saudável isso, Sim. Tanto de relacionamento, e é uma forma até do empresário avaliar como é que tá pela escolha que o colaborador leva ali na comida, por exemplo. Tem gente que só leva refrigerante. Então, ele vai observando, fulano tá ganhando peso. Né? E a chefia, na época, ela tinha esse olhar. Tanto que, se ela percebesse alguma coisa, ela chamava para conversar e fazia os encaminhamentos necessários. Então, fica uma ideia interessante. Não, interessante. Dá para perceber várias coisas, né? Por exemplo, você consegue perceber personalidade. A pessoa que leva a comida que ela fez, da pessoa que comprou a comida, né? Isso traz dinâmicas diferentes para as pessoas ali. Você consegue conhecer elas melhor. Isso é bem interessante. E você falou também do estresse. E eu fiquei pensando aqui porque estresse é normal, é do processo, sempre vai ter. A gente como empresário, então, problema atrás de problema. não tem problema, porque é assim e pronto. Mas eu costumo falar, inclusive, eu brinco que o caminhãozinho de bombeiro é o meu caminhãozinho de bombeiro e ele apaga incêndios, é normal. Só que, se ele começar a apagar um monte de incêndio seguido, a água vai acabar, ele vai estourar ali, tem que me dar o tempo de recarregar a água do caminhão. Senão, vai pegar fogo em tudo, porque meu caminhão vai estragar. Justamente. Né? Então tem que ter esse respiro, esse momento. E imagina esse momento já ao final do dia, onde você já está exausto. E aí, ali, por volta de 4 horas, imaginamos assim, algumas pessoas saem das suas salas e vão ali para a copinha, tomam um café junto, né? Tem aquele momento mais descontraído, passa ali 30 minutinhos, essa pessoa, ela volta, outra. Leve. Justamente, às vezes, começa até a aparecer a solução para problemas que ele nem sabia.
né? Então, Faz sentido. as relações, né, elas vão trazer esse benefício que é indispensável, não tem jeito. E a comida, o alimento, ela traz muito essa... chama muito as pessoas para esse social, para esse colaborar. E especialmente quando é alguém, quando há uma troca ali, olha, come do meu, não, você come, né? E a gente vai fazendo essas trocas, aí de repente a gente descobre alguns dotes culinários ali. Um aprendizado ali. Justamente. Então, isso vai ajudar a equilibrar aquela balança. Essa pessoa ela vai sentir uma sensação de bem-estar após ela ter sentido uma sensação de mal-estar que, igual a gente estava dizendo, não tem como não sentir. Uhum. Né? A vida é isso, a vida é desconfortável. Não tem jeito da gente não sentir desconforto, né? Então, precisamos ter isso muito claro, né, na nossa cabecinha, assim, no nosso coração. Não só em ambientes de trabalho, mas pensando assim, eu, enquanto empresária, né, enquanto psicóloga, dona do meu consultório, estou recebendo um monte de demandas ali o tempo inteiro. O que eu preciso fazer de diferente? Porque se eu for ao consultório todo dia, ouvir só tragédia o dia inteiro, porque as pessoas vão lá no consultório contar coisas ruins que aconteceram com elas. E depois ninguém volta, né, pra contar. Ficou bom, hein? Ficou bom, amei, né? Foi maravilhoso, estou ótima agora. Não. Então, se eu só absorvo coisas negativas, eu vou ser uma pessoa mais cansada, mais desmotivada, não vou ter energia, não vou querer fazer meu jantar, talvez vou escolher o iFood em vez de uma alimentação feita por mim ali. Ah, não, faz muito, muito sentido. Você tá aí falando, eu tô aqui pensando, o goiano tem uma relação, inclusive, com a comida, né? Assim, a gente gosta de uns pratos específicos, essa coisa aqui em Goiânia, Goiás no geral. Então, acho que tem um lugar de afeto, né? Na questão da comida, da pessoa levar, pedir para outra experimentar. Já passei por várias empresas que isso aconteceu e que as pessoas fazem... Eu lembro muito, tem um amigo que ele faz caldo de feijão, trabalhava com ele levava quando era festa junina, por exemplo. Para mim era um sinal de afeto, porque a gente já pedia, a gente falava assim, olha, traz o caldo de feijão, e ele levava empolgado, queria que todo mundo experimentasse, falasse se estava bom. Então acho que além da parte da nutrição, eu acho que vai para o lugar da relação mesmo com a outra pessoa, interpessoal, em que você acaba ficando mais feliz por estar vivendo aquele momento com um amigo, com outra pessoa, ali naquele ambiente, né? Eu acho que isso impacta muito. E você começou a falar, era uma coisa que eu ia até levantar a bola, então acho que já é bem interessante. Vou levar para Tcherena. Nossa, até o final eu vou aprender. Eu vou assistir e reassistir o podcast, eu vou te encontrar nas rodadas da Elevon e aí eu vou falar. Tcherena. Tira esse acento do Tcherena, né? Tcherena. Põe. Na parte que a gente olha pro empresário mesmo, né? Fugindo um pouco do colaborador. O que eu, Bruno, eu mesmo, porque meu intestino não é bom não, e eu não me alimento bem, e eu tenho, assim, eu até tento, mas eu tenho refluxo, tenho gastrite, tenho tudo que tiver direito no intestino, já tive H. pylori recente, tive que tratar, então tenho tudo que eu tiver direito. Tudo. O que eu, como empresário, na correria, semana passada e semana retrasada, eu cheguei em casa quase de madrugada todos os dias, não jantei direito, tem dia que eu não almoço. O que eu posso fazer para melhorar a parte da nutrição, para que a minha produtividade se mantenha? Vamos lá, Bruno, algumas coisas. Inclusive, eu ia falar, até emendando no assunto que você estava falando sobre o estresse. Manejar o estresse é interessante. Até nos bastidores, quando a gente estava conversando, e uma das formas é você tentar, em algum período do dia, ou que seja na semana, você tirar um momento livre para você fazer alguma coisa que você goste e tente não ficar com a consciência pesada, porque podia estar produzindo alguma coisa. Cadê minha esposa? Ela ia ficar bem feliz de ouvir isso, que ela briga comigo. Seja assistir uma série, que seja tocar um instrumento, que seja ouvir uma música, mas não é trabalhando ouvindo música, não. É para relaxar. Algo que é muito importante também é o sono. E eu entendo que em alguns momentos da empresa é necessário diminuir o sono. Não é que é necessário, sim, né? Mas precisa de mais energia ali e com isso tem que produzir mais, dorme menos, só que a conta chega.
E essa conta, ela pode chegar antecipada ou não, depende muito da pessoa, depende do organismo, não tem como a gente adivinhar. Então, nós vamos muito pela sintomatologia mesmo. Pensa, se você ficar nesse ritmo que você mencionou por muito tempo, uma hora a máquina física vai pifar. E eu falo, percebam e procurem ajuda antes, por exemplo, de ir para o hospital, porque é fácil ir para o hospital. E é muito mais barato, inclusive, a gente fazer uma prevenção. Então, por exemplo, um acompanhamento nutricional para essa fase intensa e tudo mais. Vamos fazer melhores escolhas, vamos tomar suplementos se for necessário, alguns complementos para o corpo aguentar esse batidão enquanto ele é necessário. Mas depois, vamos aprender a desacelerar, vamos aprender a dormir um pouco mais cedo, porque é melhor dormir mais cedo e acordar mais cedo do que varar a madrugada e acordar cedo. Pra você ter uma ideia, que é uma curiosidade, muita gente não sabe, mas nós temos picos importantes, picos hormonais importantes que acontecem por volta das 11 horas da noite. Então, se você não dorme até as 10h30 e entra em sono profundo, já era. E várias pessoas perdem esses picos hormonais que são naturais, como se fossem anabolizantes naturais. Vixe. São novos. Tô com um problema aí então, hein? 11 horas? 11 horas. Nossa. É o horário. Por quê? Porque existe um relógio biológico. Entendi. Então, a gente tem que respeitar esse relógio. Por exemplo, o meu é reguladinho. Aí começa esses eventos, alguma coisa, nossa. Aí, das 9 horas da noite, eu já tô começando a ficar com sono. Quando tem algum evento e vai até tarde, nossa, eu fico ali forçando. Entendi. Entendeu? Mas eu começo a desligar. O meu cérebro já sabe que é hora de dormir. Porém, já aconteceu também de eu ter uma semana muito intensa e eu chegar em casa agitadíssima e ter dificuldade Não consegui dormir. Eu falo, nossa, e agora? Vou ter que fazer higiene do sono. Olha, porque eu ensino muita gente a fazer. De vez em quando eu preciso fazer também. Sim. E a gente tem que fazer. Desligar as luzes. Tem todo o passo a passo. Colocar coisas relaxantes para fazer, senão não dorme. Você vai deitar e o cérebro tá lá. Ou por coisa boa, ou por coisa ruim, porque a ansiedade vem dos dois lados. Sim. Né? E às vezes você tá empolgado, você fala, nossa, essa semana foi boa, aí eu tenho que fazer isso, e não sei o quê. Não, tem que relaxar, a gente tem que falar pro cérebro que precisa dormir, até pra gente conseguir resolver melhor os problemas. Tá? Então, outra coisa também, comer tarde. Comer tarde impacta no sono. O corpo não faz digestão de madrugada, pelo menos não era para fazer, mas muita gente, cheguei meia-noite, eu fui comer. Já ferrou o corpo nesse sentido. Nossa, isso aí foi um ensinamento do meu pai. Eu acho que meu pai tem um refluxo que ele nunca olhou, nunca tratou, e aí meu pai, ele não deita depois de comer. Se for o caso, ele dorme sentado, até porque meu pai dorme 7 horas da noite, 7h30. Se deixar ele quietinho lá, ele dorme. É incrível. Mas ele fala muito isso. Pra ele falava, não sei como é que você aguenta, porque se eu comer tarde, eu não vou dormir, minha cabeça vai ficar cheia. E eu ficava, nossa, pai, que é isso? Que história é essa? Eu vou comer demais, minha cabeça vai ficar cheia. Como assim? Que história é essa? Mas é o que você tá falando, faz muito sentido, tem uma conexão ali direta. E pra você, Lohane, você já começou a falar sobre isso, mas o que você diria pro empresário, igual a mim, igual o Bruno, que tô fazendo besteira, que tô com uma rotina que oscila, que é uma rotina até imprevisível, de alguma certa forma. O que você diria para mim que é importante fazer para que eu me cuide nesse período? Tá. Bruno, uma coisa assim, para ficar gravado no seu coração. Os nossos hábitos, os nossos comportamentos, eles são aprendidos. Né? Então, os seus maus hábitos, eles foram aprendidos. Você não nasceu com essa... O seu organismo, né, o seu reloginho biológico, quando você nasceu, ele veio programado para funcionar adequadamente. Entendi. E você aprendeu... Eu que estraguei, então? Não só você, todos nós. Não se culpe tanto assim, não. Entendi. Né? A nossa vida, né, ela acabou exigindo o advento da eletricidade. Nos causou aí algumas necessidades, né, que fez com que nós mudássemos o nosso comportamento de uma forma
que não era para ser, né? E aí, com essa mudança, acabamos aprendendo mesmo hábitos que hoje a gente vê que não era tão legal. E não fizemos isso, vou fazer mal para o meu corpo. Não, nós fizemos isso com a boa intenção de, olha, eu vou conseguir produzir mais. E agora nós estamos colhendo, né, ali, pagando o preço de ser produtivo. Se a gente pensa que os nossos maus hábitos, né, eles foram aprendidos, a gente entende que eu vou precisar aprender, você vai precisar aprender os hábitos que são mais saudáveis, reaprender e educar. E reeducar o seu cérebro. Tá bom, tudo bem então. Tudo bem, eu aceito. Aceito o desafio. É tranquilo de fazer isso, porque vai no seu ritmo, da maneira que é possível. E como eu disse, tem momentos intensos, mas não pode ser intenso o tempo todo também, porque uma hora pifa. Sim. E a gente respeita isso, vai no tempo. E o principal, fazer as escolhas, as melhores escolhas possíveis. É isso que, por exemplo, eu ensino no consultório. O Cadu, que participou com a gente aqui em um outro podcast, ele é terapeuta e ele falou uma coisa que eu achei interessante, que é sobre o que você falou, que é começar devagarinho. Às vezes a gente quer, amanhã eu vou comer tudo certinho, vou tá... E aí ele falou, não. Dá o passo a passo, um de cada vez. Hoje você faz uma mudança, amanhã você faz outra, porque senão seu cérebro vai achar que é muita carga. Justo. Vai travar e não vai fazer. E eu fiquei com isso na cabeça. Falei, e faz sentido pra essa nossa conversa hoje. E assim, gente, eu falei ali no bastidor e aí é verdade. A gente já tá indo pro final, já deu tempo já da gente aqui. Mas foi uma conversa muito, muito boa. Deu pra aprender muito, absorver muita coisa. E antes de encerrar, eu queria pedir para cada uma de vocês dar uma indicação. E aí eu sempre brinco que é algo. Por que é algo? Não é um livro, não é um vídeo. É qualquer coisa. Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser um vídeo no YouTube, pode ser um TED Talks. Então, assim, a indicação que vocês tiverem, pode ser uma ferramenta também que dê para usar. Então, uma indicação de vocês para o pessoal que está ouvindo a gente. Pode começar, Lohane? Legal. Bom, já puxando o gancho, então, da nossa última fala, o que eu gostaria de indicar, né, para as pessoas e para você e para mim também, que isso vale muito para mim, é que, já que nós estávamos falando sobre aprendizagem, o que é uma excelente notícia, porque o que eu estou dizendo tem jeito? Então, vamos buscar compreender, que seja vídeo no YouTube ou uma leitura, sobre como acontece o processo de aprendizagem. Para que as pessoas elas tenham uma clareza de que é possível essa aprendizagem acontecer de uma forma mais saudável. Mas para isso eu preciso estar consciente. Sim. Nossa, ótimo. Perfeito. E você, Tcherena? Tcherena. Nossa senhora, não vai sair, gente. Que isso, até o final. Pegando o gancho da Lohane, essa questão da consciência é muito do que eu trabalho nos pilares em consultório, que é a consciência alimentar. Então, parte desse princípio que ela diz, para poder fazer as melhores escolhas alimentares, né? Mas eu vou indicar um documentário, ele não é grande, mas ele vai trazer várias coisas assim sobre o intestino, umas coisas que as pessoas vão achar meio malucas, vão achar interessante, mas é para movimentar, para ver que realmente está ligado a muita coisa, a disposição, a sono. E eu ficaria à disposição mesmo para poder tirar dúvidas, quem quiser conversar depois, que é Os Segredos da Alimentação, na Netflix. Perfeito. O principal foco lá realmente é o intestino, eles mostram diversos perfis, o que está rolando no mundo científico. Então, hoje tem transplante fecal, que é uma coisa mirabolante, mas é algo já, assim, num outro nível de pesquisa e tudo mais. Mas para tudo tem correção, inclusive para o intestino que está ruim, mesmo se ele tem sintomas como funcionamento ruim, mas às vezes é muito sutil, a inflamação silenciosa. Entendi. Então, tem como a gente fazer alguns exames específicos para descobrir isso também. Então, esse documentário Perfeito. é Quanto tempo tem mais ou menos o documentário? Você sabe? Minutos? Eu não me lembro, mas ele não é grande. Não, eu tô levando. 2 horas. Entendi. Não, eu tô levantando só porque vai ser meu tempo de descanso, então. Eu vou tirar um tempo de descanso para assistir esse documentário essa semana e volto a falar com você. Falar, nossa, assisti, olha só. Não, perfeito. Eu vou deixar uma indicação também no olhar do empresário, mas foi um livro que eu li recentemente e eu gostei muito, e ele fala muito sobre essa coisa da pausa para o empresário conseguir resolver problemas e enxergar também
novas soluções, novas possibilidades no mundão que a gente vive aí, que é o Ato Criativo. É um livro, o Ato Criativo, ele é um livro muito bom, que ele te estimula a ir para esse lugar do criativo, até que a gente brinca que é o criativo que a gente vê em filme, que é o que pinta, que viaja ali, que é muito essa coisa de observar o mundo mesmo, de parar, de olhar para o celular, olhar ali para problemas e observar o movimento das coisas, observar a decoração do lugar que você tá. Foi um livro que eu gostei bastante. Se você quiser acompanhar a gente nas redes sociais, tá aqui na descrição, no link da descrição, tá em links aqui na descrição. E esse foi mais um Eleva o Nível. Se esse podcast te provocou de alguma forma, compartilha com alguém para essa pessoa ser provocada também e para ela cuidar dela e dos colaboradores dela. Até a próxima.